Boa noite, meus queridos. Desculpem a demora para postar o vídeo. Eu me esforcei muito para montar uma nova sala de aula aqui do lado de fora. Espero que vocês gostem mais, né? E o que a gente vai falar rapidamente? Eu vou fazer uma videoaula explicando sobre o ciclo vegetativo de uma forma mais aprofundada, porque durante as nossas aulas nós falamos sobre plantas perenes, plantas anuais, né? Mas também existem outros dois tipos, então a gente vai separar um pouco isso para que vocês possam fazer o exercício 6 que está aí na apostila, beleza? Então, ciclo vegetativo das plantas. O que no fim das contas é o ciclo vegetativo, né? É simplesmente o ciclo de vida das plantas, né? Desde quando ela é uma semente e essa semente brota e essa planta se desenvolve cada vez mais ao ponto de chegar a florescer, né? Quando ela floresce, ela chegou na fase de reprodução, certo? Depois, o que vai acontecer? Polinização, e as sementes e os frutos vão amadurecer e essa planta vai, né, deixar suas sementes ou ter alguma forma de garantir que outra planta vá substituí-la, né? Da mesma forma que nós fazemos quando temos filhos, né? Então, o ciclo vegetativo, o que ele é o período entre o nascer, o crescer, o se reproduzir, o adoecer, envelhecer, morrer, certo? Então, é o ciclo de vida de uma planta, ciclo de vida dos seres vivos vegetais. Então, por exemplo, uma planta florífera, né, uma planta angiosperma, ela possui as seguintes fases de vida. A germinação é o seu nascer, né? O desenvolvimento dela é o crescer, o florescimento é a reprodução, a frutificação é a geração de novas sementes e a morte dela com a deposição de sementes para que novas plantas venham, certo? Então aqui a gente tem um esquema, né, mais ou menos do ciclo vegetativo, desde a fase de germinação até o crescimento, a fase reprodutiva, e lá no final a gente tem um pé de soja, por exemplo, com as vagens secas, prontas para a soja cair no chão e brotar de novo, e a gente colhe, usa como alimento, no caso, né? Então, basicamente, existem 4 tipos de ciclos vegetativos. O primeiro deles, das plantas perenes. Perene significa permanente. São plantas que vivem mais de 3 anos, algumas chegam a milhares de anos, né? Como é o caso das sequoias, de milhares de anos. Algumas árvores aqui no Brasil também têm milhares de anos, né? Então, por exemplo, as palmeiras, árvores grandes, os hibiscos, as samambaias, plantas que não morrem de um ano para outro, continuam vivas. Plantas anuais, bianuais e trianuais. Uma planta anual vive 1 ano, uma planta bianual vive 2 anos, uma planta trianual vive 3 anos. Nesse ciclo, seja ele de 1, de 2 ou de 3 anos, ou de às vezes até menos de 1 ano, alguns meses apenas, essa planta nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, gera sementes e morre, né? Então, geralmente, elas soltam sementes, né? São as plantas de flor que tem semente, o girassol, por exemplo, né? Plantas monocárpicas. As plantas monocárpicas são plantas que morrem logo após que florescem e
novas plantas brotam do pé delas, como é o caso das bromélias. O Camilo postou uma foto outro dia em um dos grupos, mostrando que a bromélia dele estava saindo duas broméliazinhas menores. Aquilo são mudas, né? Você tira ela, a mais velha vai morrer antes que essas mudas novas. Então a planta está sempre se renovando através de novos brotos, né? Que é o caso das bromélias, dos agaves, né? Da piteira, por exemplo. E finalmente as plantas vivazes. O que é uma planta vivaz, né? Uma planta vivaz é que ela morre e renasce todos os anos, né? Ela seca, desaparece da terra num período do ano, geralmente no inverno, e de repente brota de novo com a chuva e a chegada da primavera. São plantas bulbosas, geralmente elas deixam bulbos ou tem rizomas, né? É o caso da dália, né? É o caso do amaryllis, da taioba, do gengibre, do açafrão, certo? Então esses são os 4 tipos de ciclo de vida. Espero que ajude vocês a finalizar esse exercício. Muitas pessoas me perguntaram e eu prometi essa explicação para vocês, tá bom? Então, como esse conhecimento é útil para um jardinista? Por exemplo, uma planta perene, como ela tem um ciclo muito longo, a gente ajuda a renovação da planta quando a gente faz uma poda, quando a gente aduba ela todos os anos, porque ela entra em períodos de dormência, por mais que ela não seque e morre, ela perde folhas às vezes, ela cessa a floração, ela cessa o crescimento, né? Alguns galhos morrem, tudo em algumas épocas do ano. Então, quando a gente poda, a gente ajuda ela a ter uma rebrota maior. A planta vai ficar com mais folhas e brotos novos, folhas novas e ramos novos geram mais gemas de flores, de frutos. Então essa planta vai ficar mais bonita ou vai frutificar mais, certo? As plantas vivazes, a gente já tem que retirar os bulbos, afofar, separar, porque dá muita muda. A gente pode expandir ou a gente pode conter um pouco se a gente não quer que ela saia de uma parte do canteiro ou do jardim, né? As plantas monocárpicas a gente pode sempre tirando muda dela, né? E fazendo novos vasos para substituir caso a planta venha a morrer. E as plantas anuais a gente sempre está semeando, né? São plantas que a gente acha sementes e tudo mais, que a gente pode preparar simplesmente o canteiro e semear todos os anos, coletar as sementes, né? Uma planta muito boa de se fazer isso, por exemplo, é a moça véia, né? Que muitos chamam, que é um áster, né? Uma asterácea, é da família das asteráceas, ela é da família dos girassóis. E ela dá várias cores diferentes, né? Parece uma margarida de várias cores diferentes. E ela dá um tufo de sementes que é só você guardar e semear no próximo ano de novo, que você vai ter uma população nova dessas plantas, por exemplo, né? Então o jardinista está sempre pensando nisso para fazer o manejo, pensar no seu jardim ao longo das estações, né? E manter as plantas que não são perenes durante mais tempo no seu jardim de forma saudável, certo? Então, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado da minha nova sala de aula. Tem luz, tem câmera improvisada com tablet, uma escada e ao invés de projetor eu estou usando agora essa tela para a imagem não ficar estourada na luz. Espero que vocês gostem, mandem sugestões, críticas, elogios e sugestões para novas aulas, tá bom? Até a próxima!